Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Também isso. Quem tem filho pequeno, levanta a mão. Foi uma semana tranquila? É um tempo de movimento, né? A gente fala que a igreja é movimento. Que dia que é hoje? Domingo. Dia 8. Dia 8 do quê? Gente, que dia que é hoje? Dia que a gente comemora hoje. Alguém deu um feliz dia das mulheres para sua esposa? Deu um abraço nela? Feliz dia das mulheres? Vocês merecem? Hoje é o dia da mulher. E aprova o Senhor de cair justo no domingo, né? Glória a Deus por isso. Embora muitas coisas as mulheres já conquistou, né, no mundo, quantas vitórias, quantas evoluções, quantas coisas aconteceram, né, para as mulheres estarem aqui, quantas lutas nós vencemos, a desigualdade, né, a opressão, violência, nós olhamos dia a dia, estamos vencendo ainda a violência, porque quantas mulheres morrem por dia vítimas, né, e quanto de nós passamos por alguma situação constrangedora, vexatória, né, que às vezes nos limitava, simplesmente porque são mulheres. E aí de repente você pode dizer, esse assunto agora, no pleno século que nós estamos vivendo, as coisas tão modernas, e aí eu digo, quem nunca viveu não pode falar, né, mas as mulheres já vivenciaram muitas coisas, e hoje é o dia delas. É claro que dia das mulheres, dia dos homens, dia das crianças deve ser todos os dias, mas sempre tem aquele dia em que é tirado para celebrar a vida dessas mulheres. Se a gente parar para pensar, eu ia voltar, Deus, acho que está voltando. Voltar? Eu começo, primeiro. Vamos ser bem sinceros, né? Hoje nós não vamos aqui puxar sardinha, nós somos um pouquinho menores das mulheres, mas quantos de nós muitas vezes olhamos para uma mulher e pensamos, né? O que aquela mulher está fazendo lá? Esses dias eu estava na internet e eu vi algo assim, eu não me aprofundei no assunto, mas um jogo de futebol em que teve, não sei quem que acompanha futebol, e parece que foi uma mulher que apitou o jogo e alguém, né, falou, mas colocou essa mulher para apitar um jogo tão importante. Quantas, né, pessoas que menosprezam a mulher, não importa se ela estudou, se ela não estudou, se ela está apta ou não, ela é sempre diminuída, né? E às vezes é diminuída até por nós, outras mulheres, não é? Acontece ou não acontece? E você pode olhar para a história da igreja, de repente para os evangelhos, e falar, nossa, mas eu não ouço falar tanto sobre mulheres. Mas se a gente olhar a Bíblia, fala-se muito sobre homens, prega muito sobre homens, né? Se trouxer qualquer assunto muito importante, sempre vai ser um homem, né? E só que a gente surpreende quantos capítulos o Senhor separou para nos mostrar de grandes mulheres, e que mulheres foram usadas no tempo delas e que fizeram a diferença, e como mulheres participaram, né, de maneira muito importante na história da redenção. E de repente você pode pensar, não vou trabalhar muito na igreja, eu vou deixar para os, né, um trabalho nem tanto assim, porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu não tenho tempo, né, então eu vou ficar mais aqui quietinha, eu vou ouvir mais quietinha aqui. Mas as mulheres sempre foram muito bem vistas pelo Senhor, as mulheres sempre trabalharam muito. Se a gente parar para analisar, as mulheres trabalham muito na
é no trabalho pesado, é na decoração, é para arrumar aqui, é para deixar a igreja limpinha, é para deixar a igreja cheirosa. Se tem um evento, é a mulher que organiza, né? A mulher, ela sempre está muito ativa na vida da igreja. E nós vemos que Deus, ele fala na palavra dele sobre mulher, né? E muitas vezes mulheres que não foram, assim, não tiveram um histórico político, social, que não eram tão importantes, mas que fizeram diferença. Por exemplo, a história que nós contamos na semana passada sobre Noemi e Ruth, uma sogra amargurada, uma nora estrangeira que decide ficar, e aí acontece uma linda história de amor. Por quê? Pela permanência de uma mulher, uma história muito bonita, ela foi contada. E por conta dessa permanência, a vida daquelas duas foram mudadas. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse ela em Ruth, capítulo 3. Porque aqui a gente vai ver que que Noemi, ela já começa a melhorar, né, de situação. Antes que ela estava amargurada, chateada, aqui ela já começa a ver um futuro. Ruth 3. Amém? Não vai ser projetado não, tá? Noemi, a sogra de Ruth, diz assim. Amém? Posso? Noemi, a sogra de Ruth, disse assim: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na ilha. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a ilha, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: eu vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a ilha e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: eu sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, e é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a ilha. E disse mais: traga o manto que você estava usando e segure-o. Ela o segurou. Ele encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Agora abre no capítulo 4, versículo 13 em diante. Ruth 4, 13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor que não
Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, Noemi, e Jessé gerou Davi. Olha que lindo, né? Que lindo a gente fazer essa leitura. E aí vocês perguntam, nossa, por que a Bíblia é tão metódica para trazer essa linhagem? É para nos mostrar que de uma mulher simples, de uma história simples, o Senhor ele faz toda uma história, né, de resgate. Ele usa pessoas para trazer novas histórias. Uma mulher simples que chega até Davi. Que coisa mais linda. E aí você pode olhar para a sua própria história e falar, não, ele tem valor na minha história, eu só vou vivendo, né? Eu só vou vivendo, mas o Senhor tem novas histórias e nova vida. E é algo muito importante para fazer na vida de cada um de nós. Seja na nossa própria história, que a gente sempre acha que é um pouco mais simples do que outras pessoas. Mas aqui o que está dizendo? Ela lembra semana passada que nós falamos que elas estavam, né? Noemi estava triste, Ruth estava trabalhando, chega sem querer, né? Para ela, sem querer, até um campo de Boaz, e Boaz é um possível resgatador. E aí Noemi então já começa a ficar mais tranquila, já passa aquele período de chateação dela, então ela dá uma ordem, né? Dá umas instruções para Ruth. Ruth vai lá e executa esse plano, né? Noemi já estava sendo tratada pelo Senhor, e as instruções que Ruth recebe, elas são bem específicas. Alguém lembra? Ela devia se preparar, ela precisava tomar um bom banho, ela precisava passar perfume e vestir a sua melhor roupa. Nossa, mas para que isso? Isso simboliza que ela estava saindo do luto e ela já estava sendo preparada para uma nova história. Se os irmãos lembrarem, ela estava trabalhando no campo. E como uma pessoa que trabalha no campo o dia inteiro, né, colhendo espigas, chega em casa? Bonita, arrumada, cabelo cheiroso, chega desarrumada, com um coque no cabelo, provavelmente, né, toda suja, fedida, com os seus vestidos, né, daquele jeito. Então Noemi pensa, se arruma, fica bonita, cheirosa, né, mostra que o tempo do luto acabou, agora é hora de construir uma nova história. Então Ruth, ela espera Boaz sair do campo, terminar a colheita. A Bíblia diz que ele bebe um pouquinho e fica com o coração o quê? Um pouquinho mais alegre, né? E termina a colheita, vai deitar num lugar tranquilo. E aí você olha para o texto e fala, meu Deus, olha a instrução que essa mulher teve, tomar um banho, ficar cheirosa, ir até esse Boaz, né? Só que a gente precisa ter cuidado na interpretação do texto bíblico. Lembra que nós estudamos na sexta-feira que nós precisamos contextualizar o texto bíblico e aplicar as nossas vidas, mas a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo aqui. Quando ela chega até Boaz e Boaz está dormindo, a instrução é que ela estivesse deitada aos pés de Boaz. Isso mostrava a sua submissão. Ela não ia se deitar ao lado, nem em cima de Boaz, na cabeça de Boaz. Ela se deitaria aos pés de Boaz, mostrando a submissão daquela mulher. E aí, num dado momento, ela fala para ele, quando ele acorda, ele assusta, ele fala, meu Deus, quem é você? Ela fala, sou a Ruth, sua serva. Ele fala, poxa, minha filha, né? Eu sei quem você é, grandes coisas você fez. E ela fala, estenda a sua capa sobre essa tua serva. Ele entende exatamente o que ela estava pedindo. Estender a capa sobre alguém era estender a sua proteção. Ela estava nada mais, nada menos dizendo, você é o nosso resgatador, nós precisamos agora de ajuda, nós precisamos de proteção. E quando ela tem essa atitude, ele fala, eu entendi o recado, você pode ficar sossegada. Só que antes de mim tem uma pessoa que pode te resgatar, né? Ele teria a preferência, o mais chegado, mas se ele se recusar, eu mesma vou assumir a responsabilidade sobre a vida de vocês. Eu vou ser o resgatador de vocês. E aqui mostra a submissão dessa mulher, né? A tranquilidade dessa mulher. E eu gostaria de falar sobre isso. Essa mulher, ela foi submissa. E a submissão dela foi respondida
recebida com muita honra. Em nenhum momento ele pensou mal dessa mulher. Ele viu a atitude e ele se alegrou com ela. Ele, em dado momento, na Bíblia diz que ele fala para ela: você poderia ter procurado um homem, seja rico ou seja pobre, muito mais novo do que eu. Mas a sua submissão veio até a mim, porque ele era o resgatador. Né? Então a submissão dela foi entendida com muita honra. E aí a gente chega, às vezes, num momento delicado da vida da igreja. Está todo mundo conseguindo ler? Está tranquilo? Essa história, ela nos ensina exatamente sobre a humildade, a disposição de agir com sabedoria. Veja que ela era nova. Ela poderia simplesmente falar: não, eu cheguei aqui, eu sou estrangeira, você não cuidou de mim no começo, eu saí para trabalhar, eu vou dar um jeito na nossa situação, não vou me casar, vou casar nada, não, a gente está se sustentando até agora. Não, mas ela confiou na sua sogra. Por quê? Ela sabia que a sogra dela era serva do Deus Altíssimo. Tanto que Ruth fala para sua sogra: onde você for, irei eu. O seu Deus é o meu Deus. Ela está sendo submissa àquilo que a sogra disse, porque ela sabe que a sogra teria a visão do próprio Deus para a vida dela. Então, ela simplesmente obedece. Ela faz aquilo que é passado para ela. Ela tem humildade. Ela mostra que humildade é um coração ensinável. E na prática, ser cabeça significa isso para os homens. O homem assume diante de Deus a responsabilidade de cuidar da família. Por isso que as mulheres, elas são submissas, exatamente por conta disso. Porque o homem, ele tem a responsabilidade de cuidar da família, de proteger emocional e espiritualmente o seu lar, os seus filhos, e eles devem conduzir dentro da direção do Senhor e tomar as decisões pautadas na sabedoria do Senhor, mas ouvindo sempre a tua esposa. Quando a gente fala sobre submissão, é um assunto chato para a mulher às vezes, né? Mas a submissão é estar sob uma missão. Não significa que as mulheres estão abaixo do homem, né? Significa que elas estão sob uma missão direcionada pelo Senhor. Não é passividade, não é estar se humilhando, não é estar abaixo, não é ser desvalorizada, muito pelo contrário. A mulher, ela é valorizada porque a Bíblia diz que o homem deve o quê? Amar as suas esposas, como eles amam a eles mesmos. Então eles precisam respeitar, mas o homem precisa entender que ele é o cabeça da família. É fácil ouvir? É fácil compreender? É fácil querer, mas é humildade. E humildade no coração ensinável. As mulheres, elas são fortes. Ruth, ela precisou ser forte para entender isso. Ela precisou ser forte para ter esse coração ensinável. Ela precisou ser corajosa. E muitas vezes as mulheres dentro da igreja, elas ficam um pouco limitadas, pensando naquilo que elas podem e devem fazer, né? E que a gente, como mulheres cristãs, nós realmente possamos ser mais corajosas, né? Que nós possamos ir mais, mesmo dentro das limitações, mas que nós possamos estar sempre dentro da vontade do Senhor, trabalhando na obra dele. Não como uma mulher, a mulher é mais fraca que o homem. Não, mas sempre cooperando com o cabeça da casa, sempre cooperando com o homem em nossas famílias. Casamento é uma aliança, eu coloquei assim, um cuidado mútuo, porque um cuida do outro, o outro cuida do um. Ouvir a voz do marido não significa que nós somos mulheres diminuídas. E os maridos, quando ouvem a voz das esposas, não significam que eles estão sendo fracos, significa que eles estão sendo sábios, né? E o coração dos dois dispostos a aprender um com o outro. Mas o marido deve ser o cabeça e deve ser a direção de todo o lar. E a esposa caminha sempre ao lado, em parceria. Vai fazer aquilo que o marido está mandando? Se ele for o cabeça e você estiver debaixo dessa submissão, a gente entende que ele tem o entendimento, a sabedoria vindo da parte do Senhor. É por isso que os maridos devem sempre buscar muito, né? Buscar sempre a direção do Senhor, orar sempre, estar sempre presente, porque como é que ele vai ser o cabeça da família, o chefe da casa, trazer a sabedoria da parte de Deus, se ele sequer sabe o que está falando a palavra do Senhor para a vida e para a casa dele?
Amém? Mas vamos voltar. No capítulo 3, verso 9, quando ela diz: estende sobre a tua serva a tua capa, ela está pedindo exatamente isso, para que ele seja o cabeça dessa família, para que ele assuma a responsabilidade como um resgatador. Então nós entendemos aqui, contextualizando e entendendo todo o texto, que não era nenhuma prática imoral daquela mulher. Quando ela se deita aos pés dele, ela está dizendo: olha, eu estou submetida à vontade do Senhor. E eu creio que a vontade do Senhor é que você seja o nosso resgatador e que você possa estender a sua capa sobre a nossa família. E Boaz, como diz o texto, diz que aqui na Bíblia que ele tinha um outro resgatador, um homem mais chegado, de repente mais numa linhagem mais próxima, né? E ele vai até esse resgatador não assume o encargo, então ele assume o encargo e se casa com Ruth num preço um pouco alto, porque como nós falamos na semana passada, o filho dele não teria o nome dele, então o filho não seria da sua linhagem, seria da linhagem de Elimelec, que é o esposo, né, de Noemi. Ele teria que passar a propriedade, então seria desse filho homem que nasceria. Então ele abria mão de todas as vantagens desse casamento. Ele não teria vantagem nenhuma em se casar com Ruth, mas ele, pela sabedoria que vem do Senhor, ele se casa com ela e ele devolve a dignidade tanto para Noemi quanto para Ruth e traz a linhagem, né? Permanece a linhagem de Elimelec. Uma nova história, de uma história que veio do luto, que veio da dor, que veio de repente da vergonha, né? Uma mulher voltar sozinha, da tristeza. E Ruth então se casa. E quando nós falamos de estrangeiro, de pessoas fracas como Ruth, de pessoas que não tinham direito à herança, que não tinham um resgatador, nós nos lembramos de Cristo Jesus. Nós éramos como Ruth, né? Estrangeiros numa terra, e o Senhor, Ele pagou um preço muito alto para nos comprar e nos trazer dignidade, nos trazer vida, nos trazer uma nova identidade, agora como filhos de Deus e agora com direito à herança em Cristo Jesus, né? Então nós temos a graça do Senhor. E se você olhar, e assim como Ruth, nós não tínhamos direito à herança, éramos estrangeiros sem nome, sem futuro, mas Cristo não recuou, mesmo que o preço fosse muito caro. Ele estendeu a capa sobre nós, nos trouxe a proteção, e Ele assumiu a nossa causa, sabendo do preço altíssimo, preço de cruz, preço de dor. Um novo nome, uma nova identidade de filhos de Deus, herdeiros com Cristo Jesus. E como a gente sempre canta aquela música, em Cristo nós temos paz. Paz porque sabemos que somos seus filhos resgatados. E aí, como nós falamos, num futuro, né, que não se sabia qual seria o certo, eles se casam, têm relações, nasce uma criança, foi gerada por inteligência artificial, obviamente, e nasce uma criança, e essa criança, ela dá a linhagem do rei Davi, né? Então, Obed, e aí pai de Jessé, pai de Davi. E nós sabemos que Cristo Jesus, ele vem dessa linhagem, né? Da linhagem de Davi. Então é algo muito importante, de uma história totalmente improvável. Deus, ele trabalha na história do resgate de toda a humanidade. Jesus vem dessa linhagem. Nossa, mas de uma moabita, de uma mulher estrangeira, Deus escreve uma história completamente diferente. E aí eu te pergunto, algo bem reformado, se Ruth não quisesse seguir esses planos, se Ruth não quisesse seguir esses passos, será que a história seria escrita dessa forma? E aí no seu inconsciente você pode pensar, não, a história seria diferente. E aí como reformados que somos, eu te falo, não seria. Só que ela não teria experimentado essa presença do Senhor na vida dela, e a vontade do Senhor não seria feita através da vida dela, e Ele teria usado uma outra pessoa. Mas a gente sabe que Deus é soberano, e nós sabemos que a história aconteceria, não deixariam de ter Cristo Jesus se essa mulher não tivesse aceitado o encargo. Mas glória a Deus que ela aceitou, porque ela pôde experimentar a bondade do Senhor na
algo na semana passada quando eu perguntei, vamos exercer de repente a amizade, vamos tentar ser mais úteis na vida de algumas reuniões. E eu não sei se você se lembrou de fazer isso durante a sua semana, mas se você ainda não se lembrou, que você possa se lembrar durante a semana de ser útil na vida de alguém. De repente, permanecer na vida de alguém. Essa permanência de Ruth fez com que o povo ficasse assim, numa diferença muito grande. Imagina a família, imagina a Noemi que veio triste, sem marido, sem filhos, e agora ela carrega um neto com essa bagagem, com essa linhagem. Imagina a alegria dessa mulher. Muitas mulheres, elas foram usadas pelo Senhor. Muitas mulheres foram usadas por Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas mulheres que foram usadas por Deus na vida de histórias. Deus levantou muitas mulheres que fizeram a diferença no meio do seu povo. Se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse em Miqueias. Mais uma vez eu vou te perguntar, quantas vezes nós ouvimos pregações dessas mulheres? Muitas vezes a gente conversando, né, Nicolas, esses dias, a gente nem ouve falar, porque é um assunto muito complicado muitas vezes. Mas olha lá, Miqueias 6:4, a história é que Deus está lembrando aqui novamente do povo de Israel. O povo de Israel, a gente sabe que eles sempre se afastavam das coisas do Senhor, das ordens do Senhor. E por que Deus, vamos dizer, que pega sempre muito pesado com o povo de Israel? Porque foi o povo que recebeu a revelação do Senhor. Eles receberam a ordem do Senhor, os planos do Senhor. Mas mesmo recebendo os planos do Senhor, eles se afastavam do Senhor. E nós estamos falando daquela aliança, da antiga aliança, em que se o povo obedecesse, era abençoado. Então é nessa aliança que nós estamos no Antigo Testamento. E aqui Israel tinha se afastado novamente da presença do Senhor. Então Deus ele começa a falar através do profeta Miqueias. Olha, vocês lembram tudo que eu fiz quando vocês saíram do Egito? Lembra da história de vocês? Eu fiz vocês saírem do Egito. E aí eu coloquei líderes para ajudar vocês. Eu trouxe profetas para ajudar vocês. Vocês esqueceram de tudo o que eu fiz. E aí ele diz, um dos líderes que eu pus na mão de vocês para conduzir vocês, nada mais nada menos é que Moisés, Arão e Miriam. Moisés, Arão e uma mulher, para conduzir e liderar o povo do Senhor. E muitas vezes nós não ouvimos sobre a história de Miriam. Quem foi Miriam? Ela foi a líder, uma das líderes, junto com Moisés, que conduziu o povo. Ela conduziu o povo de Israel. Quem mais ela foi? Ela foi uma profetisa. O que é uma profetisa? É aquela pessoa que recebe a sabedoria do Senhor, a revelação do Senhor, porque nós estamos num tempo em que a Bíblia física não existia, então a vontade do Senhor vinha através da boca de profetas. Então essa mulher, Miriam, ela era tanto líder do povo de Israel como uma profetisa que recebia do Senhor as revelações e passava para o povo. Amém? Uma mulher liderando o povo do Senhor. Abre lá agora em Juízes, capítulo 4 e 5. Lembra de Débora, Nicolas, que nós conversamos? Quem foi Débora? Débora viveu 200 a 300 anos depois de Miriam. Por que eu trago essa informação? Porque às vezes você pode falar assim, mas Deus usou Miriam no tempo em que Israel estava precisando. Mas depois de 200 entre 200 e 300 anos, ele levanta uma outra mulher numa história completamente diferente. Agora, essa mulher aqui, Débora, ela não era só profetisa, ela era juíza. O que os juízes faziam no tempo do Antigo Testamento? Eles realmente eram juízes, as causas eram trazidas para os juízes, nós estamos no tempo de juízes e não de reis, e essa pessoa, pela sabedoria do Senhor, julgava as causas, normalmente disputas entre eles, né? Então ela foi uma líder no tempo em que ela viveu.
mensagem do Senhor. Então o que eles fazem? Eles procuram essa mulher que também era profetisa, a porta-voz do Senhor. E ela recebe a mensagem da parte de Deus, ela transmite ao rei e o rei transmite ao povo. E ela teve um papel muito importante na história de Judá. Ela foi uma profetisa muito importante para aquele tempo. Pai, mas você está falando só do Antigo Testamento? Lucas 2, do 36 até o 38. Pode ser no celular aí, irmãos. Quando Jesus nasce, seus pais levam ele no templo, eles encontram no templo uma mulher chamada Ana. Não é aquela Ana que estava lá, né, orando pelo filho. Ele encontra uma profetisa. E essa profetisa, ela vivia e morava dentro do templo. Então, quando os pais levam Jesus até para dentro do templo, ela reconhece, é de arrepiar, né? Mas ela reconhece que Jesus é o Messias. Então ela começa a falar, Jesus é o Messias. Aí ela começa a profetizar e falar muitas coisas para todas as pessoas ouvirem. Uma mulher dentro do templo profetizando sobre o Messias. As mulheres no Antigo Testamento, até em que Jesus começa a exercer o ministério dele, elas não poderiam frequentar, né, as sinagogas, elas não poderiam frequentar o templo. Quando Jesus vem, começa a exercer o ministério dele, ele começa a quebrar essas barreiras. Tanto que ele fala que não existe mais diferença. Então as mulheres começam, a partir daí, a frequentar a igreja, digamos assim, né? E se nós olharmos para dentro da história, quando a gente falou aqui um tempo sobre Maria e Marta, que gosto muito de falar sobre elas, Jesus sempre estava na casa de Maria e Marta. Nesse tempo ainda as mulheres não podiam frequentar o templo. Então Jesus estava sempre ali ensinando Maria. E onde que Maria estava sempre? Aos pés de Jesus. É por isso que ele sempre repreende Marta. Marta, ela está querendo a melhor parte. Marta precisa ensinar. Porque Jesus, ele gosta de um coração ensinado. E ele não despreza uma fé, a informação. A gente sempre fala isso. Mesmo que a fé esteja mandando, Jesus não despreza. Então ele sempre está lá na casa de Maria, ensinando ela e Marta. E aí, se você abrir a sua Bíblia em Atos 2, 16 e 17, e um pouquinho antes disso, algo que a gente precisa falar também, que Jesus ele se revelou para uma mulher samaritana. E os samaritanos tinham uma rixa com o povo de Israel. E essa mulher, ela leva para os samaritanos a respeito do Messias. Então ele aparece para ela ali no poço, ele se revela, ele fala para ela quem ele é, e fala, agora vai lá e conta para os samaritanos sobre o Messias. E Jesus é levado para eles. Então o conhecimento sobre o Messias é levado através de uma mulher que foi revelada por Jesus. Atos 2,16 diz assim: mas isso foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Deixa eu ver isso aqui. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, sobre todos os filhos e sobre todas as filhas, os filhos e as filhas, os homens e as mulheres profetizarão sobre Deus. Os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. Homens e mulheres que recebem a sabedoria da parte de Deus. Homens e mulheres que podem profetizar da parte do Senhor. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, está escrito aqui. Ele não discrimina nem homem e nem mulher. Ele veio para mulheres e para homens. Quem discrimina? Somos nós, né? E muitas vezes nós mesmos, mulheres, nos discriminamos porque achamos que somos inferiores, porque precisamos cuidar da criança que está bagunçando, precisamos fazer as coisas, né? E muitas
deixamos de falar do Senhor, porque ou estamos ocupados demais com os nossos afazeres, ou porque nos sentimos muito limitados. Mas o Espírito Santo diz para você também que você pode profetizar da parte de Deus, porque em Cristo Jesus não há mais distinção entre homem, mulher, nem judeu, nem grego, todos são um em Cristo Jesus. Você recebeu Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo, então agora sinto te dizer, ou fico feliz em te dizer, que nós somos um em Cristo Jesus, todos recebem o Espírito Santo. Aí você vai me dizer assim, então vamos para o apóstolo Paulo, quando Paulo diz que mulheres não devem falar na igreja. Por que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Abre lá então 1 Coríntios, capítulo 14. As mulheres deveriam permanecer em silêncio na igreja, porque elas não poderiam falar. Todo mundo conhece esse texto, que as mulheres não poderiam falar, e elas deveriam permanecer em submissão, como diz a lei, ou seja, não era permitido mulher falar na igreja. Aqui, a gente sempre fala, né, que nós precisamos ler a Bíblia, contextualizar, entender o que está acontecendo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, se você ler todo o 1 Coríntios aí, a perícope anterior, ou seja, o texto anterior, você vai ver que ele não chama a atenção das mulheres várias vezes para que elas não falem. Ele está muito preocupado com a ordem do tempo. E ele chama a atenção pelo silêncio, porque ele quer ordem para ele poder pregar, para as pessoas poderem ministrar, para as pessoas poderem ensinar. E tinha muita bagunça nessa igreja. Então, quando ele fala para as mulheres ficarem quietas, é porque essas mulheres elas não podiam frequentar a igreja. Aí Jesus vem, no Novo Testamento, quebra essas barreiras. As mulheres podem frequentar a igreja. E mulher fala pouco? Fala? Mulher fala pouco? Elas não tinham, elas não sabiam, que nem criança quando chega na igreja, né? Não é assim que criança chega na igreja? As mulheres chegavam, cumprimentavam uma, cumprimentavam a outra, falavam sobre o almoço de domingo, imagino eu que seria assim, e achava que era uma grande família. A mulher gosta de abraçar, gosta de estar junto, e Paulo diz: olha, fica quieta. Aqui no grego não é nada, conversar é bater papo. Então não era que as mulheres podiam falar, elas estavam assim, eufóricas, elas estavam começando na caminhada, então elas tinham muita dúvida. Imagina o tempo de liturgia, imagina elas perguntando: o que está acontecendo agora? Mas o que ele está falando? Por que ele está falando isso? Então elas perguntavam muito, elas queriam entender. E o apóstolo Paulo fala: pergunta para o marido de vocês. Por quê? Primeiro, para demonstrar submissão, ele é a cabeça da casa. Segundo, porque ele já frequentava bastante tempo, ele sabia o que estava acontecendo, as coitadas não sabiam. Então, quando ele diz, ele não está falando, viu, as mulheres não podem pregar. Não, se você traduzir a palavra, as mulheres não podem bater papo dentro da igreja. Espera na casa de vocês e façam perguntas. Vocês ficarem fazendo muita pergunta, imagina. O pregador está ali, a pessoa pergunta, daqui a pouco o pregador já não sabe mais nem o que estava fazendo, falando. Então é exatamente isso. Precisamos contextualizar o que está acontecendo. Mas isso nos mostra que as mulheres queriam muito aprender. Elas tinham sede, elas tinham vontade. Elas estavam iniciando ali na fé. Romanos 16. Isso para a gente comprovar que Paulo não estava falando para que elas não pudessem profetizar ou que elas pudessem falar. Romanos 16, ele diz assim: recomendo-vos, pois, Paulo falando, Fibe, a nossa irmã, a qual é serva na igreja, que está em Centeia, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila, cooperadora do apóstolo Paulo. Fibe era uma serva do Senhor. Ela estava ali com uma igreja, né? No 7, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo Jesus. 2 apóstolos que fizeram a diferença no tempo deles, Andrônico e Júnias. E Vivian, mas isso é interpretação, né? Qualquer um interpreta do seu jeito. O bispo João Crisóstomo, ele escreveu admirado sobre essa mulher, sobre Júlia.
E ele diz assim, em um dos livros dele: quão grande deve ter sido a sabedoria dessa mulher para ser considerada digna de um título de apóstola. Ou seja, nós temos uma apóstola na Bíblia. E temos outros, muitos exemplos na Bíblia. E por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que é mulher, que você pode participar da vida da igreja, que você pode ter o seu ministério tranquilamente na vida da igreja, que qualquer coisa que seja fora disso está dentro das nossas cabeças. Nós não podemos nos limitar para profetizar, mas eu quero te dizer também, como mulher, você é muito importante no corpo de Cristo. Ele não discrimina um servo que quer trabalhar. Então, que você possa entender que você, como mulher, e você como homem também, que você possa entender como homem que você deve trabalhar. Você deve entender também como homem como você deve conduzir a tua casa, respeitando sempre as limitações da sua esposa, mas deixando com que ela também exerça o ministério dela tranquilamente. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos isso, que homens e mulheres foram usados para escrever a história da redenção. Então, que você se sinta realmente alguém, muito importante. Deus não descarta o ministério, Deus não descarta dons, Deus não descarta uma pessoa que quer trabalhar. Só vou ler para ficar registrado que Deus valoriza homens e mulheres, e nós também precisamos valorizar homens e mulheres, reconhecendo o valor de cada um e cada uma. Discriminar é pecado. Deus não discriminou ninguém. Nós também não podemos discriminar ninguém por cor, por raça, por sexo, por ideologia, por outras coisas. É pecado, a discriminação, mas é nosso dever demonstrar se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa estiver errada, mas nós não podemos discriminar qualquer pessoa. Quando permanecemos fiéis, Deus pode usar a nossa história para fazer parte de algo muito maior do que conseguimos imaginar. Vamos só para finalizar, voltar à história de Ruth. Ela foi profetisa? Ruth foi profetisa? Não. Ela foi uma grande líder? Não. Ela liderou um reinado? Ela liderou o povo de Israel? Não. Ela era uma simples menina, que perdeu o marido, que estava sofrida, que estava triste, mas que ela resolveu confiar na sua sogra, ou seja, ela resolveu confiar na palavra de sabedoria que a sogra tinha. O teu povo é o meu povo. Ela foi uma mulher extremamente simples. Ela foi colher cevada num lugar passando por muitos perigos, mas ela ouviu a voz do Senhor e ela foi submissa, demonstrando para nós mulheres que quando nós somos submissas, Deus tem algo muito maior para fazer nas nossas vidas. Demonstrando para os homens também que se eles buscam a sabedoria e a vontade do Senhor, a casa deles só tende a prosperar. Sabedoria da mulher, sabedoria do homem como cabeça da casa. Vivian, mas quando você fala sobre cabeça, num casamento, você está falando que o cabeça da casa é um homem. Sim, assim tem que ser. Mas então por que você está aí na frente liderando uma igreja? Porque nós entendemos que a cabeça da igreja não é nenhum homem, nem não é nenhuma mulher, A cabeça da igreja é Cristo Jesus. E nós todos estamos aqui como instrumentos dele, sendo usados para a obra dele. Então que você possa entender que você é um servo. E servo é um instrumento que pode ser usado para fazer a diferença na vida das pessoas, na vida da sua casa, na vida da sua família. Agora você imagina Noemi, quando termina essa história, segurando uma criança no braço. Quem levou aqui? Quem levou segurando uma criança no braço? Aquela mulher que veio, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou ali com as suas noras, uma mulher entristecida. E ela, através da vida delas, é escrito na nova história. E ela tem essa criança nos braços. Você possa se sentir tranquilo sabendo que essa criança que ela recebeu foi uma nova história. Deus também tem uma nova história na tua vida. Deus quer usar a tua vida para fazer a diferença na vida de muitas pessoas, mas Deus quer fazer história na vida da sua casa. Talvez você olhe e fale: nossa, está esquisito, está torto, não está dando certo, as coisas não estão andando, mas que você, mulher, que você, homem, possa buscar a sabedoria
Evangelho e edificar a igreja. Eu fiquei muito feliz de falar sobre isso hoje, principalmente por ser Dia das Mulheres. Eu acredito